Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quinta-feira, como prometido, vamos começar a debater a provável ou qual a melhor escalação possível do nosso querido Santos Futebol Clube para o clássico de domingo contra o São Paulo, quinta rodada do retorno. A bola rola na Vila Belmiro no domingo, num horário atípico, 8h30 da noite, e você já está convidado desde já a participar da nossa live pós-jogo assim que acabar a partida. E nesse vídeo eu havia prometido para vocês que traria um conteúdo falando sobre a possível volta do Rollaser para o time titular e como escalar o Santos para este jogo importante. O Santos que na última rodada empatou com o Atlético Mineiro, fez um bom jogo sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e agora tem um clássico dentro da sua casa para tentar vencer. A situação do Santos é complicada no campeonato, o Santos tem um ponto a mais que o Vitória, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, então o Santos não pode dar sopa por azar e precisa vencer esse clássico jogando em casa contra um São Paulo embalado de Hernan Crespo, mas que terá dois jogos dificílimos entre o jogo do Santos. Nesta quinta-feira, no dia que você está vendo esse vídeo, o São Paulo joga o jogo de ida da Libertadores na altitude do Equador contra a LDU. E na outra semana, na quinta-feira, daqui exatamente 7 dias, tem o jogo de volta no Morumbi. Então, será que o Hernan Crespo vai poupar o time? O Santos tem, portanto, uma possibilidade de enfrentar uma escalação alternativa do São Paulo. Esse é mais um elemento que reforça a importância e a necessidade do Santos somar 3 pontos. E nesse vídeo eu quero debater aqui com vocês algumas possibilidades de escalação. Combinado? Chega deixando aquele like maravilhoso, comentando, escalando o seu time ideal, se inscrevendo se for novo por aqui. Faltam 157 amigos ou amigas para nós chegarmos a 13 mil. E eu estou na contagem regressiva, numa baita expectativa para alcançar esse número. Hype o vídeo, compartilhe com os amigos. E te convido também a se tornar membro do nosso canal. Clique no botão Seja Membro, veja valores e condições, apoie o trabalho do produtor de conteúdo independente. Beleza, gente? Sem mais delongas, bora de campinho, né? O pessoal brinca, alguns membros do canal falam o André, o homem dos campinhos. Então vamos lá. Gente, tá aí na tela para vocês a escalação do Santos, deixa eu tirar o banner, como o Santos entrou em campo contra o Galo, certo? O Santos entrou em campo desta forma com o Atlético Mineiro, o Losango no meio-campo, um tripé de jogadores de volantes / meio-campistas por trás do Neymar, o Guilherme e o Lautaro mais adiantado. O Santos, portanto, foi a campo com Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Schmidt, Zé e Vitor Hugo, Neymar, Guilherme e Lautaro. Vamos começar falando sobre a dúvida no gol. Gabriel Brazão foi submetido ao protocolo de concussão, só pode voltar a treinar no sábado, véspera do jogo contra o São Paulo. Fica, portanto, essa dúvida. Diógenes ou Brazão? Brazão ou Diógenes? O Fábio Sormani publicou um vídeo na noite de quarta-feira no seu canal dizendo que o Brazão está praticamente confirmado para o jogo de domingo. Mas essa é a primeira dúvida, então o nosso Diógenes vai ficar aqui por questão médica. Mas haverá pelo menos 2 mudanças forçadas por cartão, um vermelho e o outro amarelo. Igor Vinícius está fora, levou o 3º cartão amarelo. E Zé Ivaldo foi expulso. Então esses 2 rapazes saem aqui por força maior. Se o Vojvoda quiser mudar apenas as peças e não fazer nenhuma outra alteração, por entender que o Santos fez um bom jogo contra o Galo, e eu concordo, fez mesmo, eu acho que o Santos vai entrar em campo desta forma. Adonis Frias e Mike. E aí, pode ser, esse é o primeiro cenário em que o Vojvoda só mudaria por obrigação. Saem os pendurados, os suspensos, e entram os seus substitutos imediatos. Existiria uma outra possibilidade, que seria o Alexis Duarte jogando no lugar do Adonis. O Adonis Frias, no meu entendimento, larga na frente apenas por ter mais tempo de treino com o Vojvoda. Enquanto o Santos se preparava para o jogo contra o Galo, o Alexis Duarte estava com a seleção paraguaia e, portanto, tem menos dias de treino que o Adonis Frias. Mas nós vamos descobrir nos próximos dias, nas próximas horas, se o Alexis Duarte passou à frente dos seus concorrentes por uma vaga. Existe também, quem sabe, a possibilidade do João Basso entrar aqui. Então esse eu acho que seria a escalação do Vojvoda num cenário conservador.
ele pode ter entendido que o Santos fez um jogo muito bom do ponto de vista tático contra o Galo e vai apenas trocar por obrigação. Essa eu acho que é uma possibilidade real de escalação do Santos. Alguém vai dizer, André, você acha que o Vitor Hugo pode ser sacado para a entrada do Rollaser aqui? Olha, gente, poder pode, né? Tudo pode nessa vida. Mas eu acho improvável que o Rollaser entre nessa função por um motivo específico. Vocês percebam que, contra o Galo, essa trinca de meio-campistas, Schmidt, Rollaser e Zé, eles foram muito importantes, Schmidt, Zé e o Vitor Hugo, foram muito importantes na pressão, na marcação. No caso específico do Atlético Mineiro, que prendia uma linha de 3 lá atrás, os 2 zagueiros mais o lateral Natanael, o Vitor Hugo, aberto pela direita, acompanhava as subidas do Guilherme Arana, que jogava quase como um ala, como um ponta. E eu acho que o Rollaser não tem capacidade de fazer isso. Não porque ele não seja dedicado, mas eu acho que é um desperdício de talento, um dos jogadores mais criativos do nosso elenco, ficar aqui correndo atrás de lateral. O São Paulo joga com 3 zagueiros, pode ser o Wendel, pode ser o Enzo Dias, pode ser qualquer outro jogador, e o Rollaser ficar aqui de secretário de lateral. Então eu acho que isso não vai acontecer, porque o Rollaser não tem esse cacuete de marcação. Mas é claro que isso tudo pode acontecer, o nosso querido Vojvoda pode fazer um ajuste fino, o Schmidt jogar com o Zé, o Neymar virar uma espécie de meia esquerda e o Rollaser virar uma espécie de meia direita. É claro que aí, nesse caso, eventualmente, talvez o próprio Lautaro Dias venha recompor e o Santos pode marcar mais ou menos assim quando não tiver a bola, né? O Guilherme, o Rollaser fica aqui por dentro, nesse 4-2-3-1. Mas, repito, acho que para manter a configuração com 3 jogadores de meio de campo por trás do Neymar, o Rollaser não entrará nessa função. E é aí que eu quero chegar na minha escalação para o Clássico. Eu vou montar agora a minha escalação para o Clássico. Eu vou tirar o Diógenes, nada contra o nosso querido Diógenes, tá? E eu vou montar o meu Santos, como eu escalaria o Santos para esse jogo de domingo contra o São Paulo. Bom, para mim o Rollaser tem que jogar. Ele é um jogador talentoso, cria chances, é dos melhores jogadores tecnicamente que o Santos tem. Acho, portanto, que ele pode e deve jogar. No cenário que alguns têm dito, o Rollaser entraria no lugar do Neymar e o Vitor Hugo ficaria no time. Mas, gente, sejamos francos. Por mais que o Neymar não esteja jogando rigorosamente nada e no jogo contra o Galo tenha perdido 2 gols feitos, vocês querem saber qual é a chance do Vojvoda tirar o Neymar do time? É a mesma que o Rainer tem de ser eleito o melhor jogador do mundo nessa temporada. É 0. Essa chance não existe. O Neymar jogará, só não jogará se ficar suspenso, pendurado, suspenso ou estiver lesionado. Caso contrário, o Neymar jogará. Para mim isso é ponto pacífico, eu nem vou perder tempo com uma escalação em que o Neymar não esteja em campo. Então, eu, André, escalaria o Santos da seguinte forma, tá? Primeiro, eu vou trazer um cenário que eu faria, mas com alguma ressalva. Porque é o seguinte, o Mike não vinha jogando bem antes de perder a posição para o Igor Vinícius. Então, eu faria isso aqui, ó. O Guilherme de ala direita, o Guilherme joga mais pela esquerda, por isso que eu estou dizendo que esse é um cenário que eu acho que eu faria com ressalva. 3 zagueiros, o Escobar numa ala, o Guilherme na outra, e aí eu faria isso aqui, ó, 5-3-2. Na verdade, um 5-3-2 dessa forma aqui, ó. Pronto. Certo? Deu para vocês entenderem o que eu quis montar aqui? Um 5-3-2 dessa forma. Já que o Mike não vem jogando bem e o Guilherme é importante para fazer essa recomposição, deixa o Guilherme na ala direita. Pode ser também, né? Se você falar, pô, André, mas o Guilherme nunca jogou na direita, isso não vai dar certo, vai improvisar o cara, não gostei. Se você for por alguém que já jogou aberto pela direita, pode ser o Cabaleiro pela ala direita, certo? Pode ser mais ou menos assim. Até porque o próprio Alexis Duarte disse na sua coletiva de apresentação que em algumas vezes na sua carreira jogou como lateral direito. Então, se você quiser manter um 4-4-2 no momento sem bola, você faz o seguinte, o Alexis fecha por aqui, o Adonis vem, o Luan e o Escobar fecha a linha de 4. Né? E aí você pode fazer um balanço defensivo com
o Zé Rafael, o Rollaser acompanha um pouquinho por dentro, o Schmidt e o segundo jogador da linha de meio de campo, que pode ser o Guilherme ou o Cabaleiro. Mas, repito, meus amigos que estão acompanhando esse vídeo, meus amigos e minhas amigas, acho que o Guilherme pela direita não ocorrerá. Deixa eu dar uma limpada nesse campinho aqui, só para dizer o seguinte. Eu vou dar uma limpada aqui no campinho para ficar mais fácil a compreensão, senão é muita informação, polui a tela e atrapalha a visão dos amigos. Vou deixar o Souza aqui para falar de uma coisa já já. Mas a gente pode deixar o Guilherme do seu lado do campo. E aí o que você pode fazer? O Escobar sai, o Guilherme faz essa ala, né? Nada contra o Escobar, defensivamente contra o Galo ele fez uma partida gigantesca, mas nós vimos que os laterais do Santos com o Vojvoda têm tido liberdade para atacar. E por melhor que seja o Escobar defensivamente, e ele é um leão, eu acho que no aspecto ofensivo ele deixa um pouco a desejar, tá? Isso não é demérito dele, eu estou apenas fazendo uma comparação do seu desempenho por setor. Defendendo, ele é praticamente perfeito. Atacando, deixa um pouco a desejar. Então o Guilherme, que sempre jogou aberto pelo lado esquerdo, faz a ala esquerda. Nós podemos manter essa trinca de jogadores. Aí aqui pelo lado direito, você pode pôr o nosso querido Mike, né? Você pode deixar o Mike aqui, deixa eu ver onde é que está a pecinha do Mike aqui. E aí você mantém esse mesmo esquema. Você tira o Neymar da armação e deixa o Neymar mais próximo do gol. Essa é uma outra possibilidade. Ou, quem sabe, também, por fim, né, vamos dizer assim, que um recém-chegado jogador vá pagar o pato aqui para acomodar todos os, vamos dizer, líderes do elenco na escalação titular. Lautaro Dias, com licença. Guilherme, você é o artilheiro do time na temporada, você vai jogar como um segundo atacante junto com o Neymar para ser municiado pelo Rollaser, e aqui na ala esquerda você tem o Souza ou o Escobar. Lembrando, repito, nada contra o Escobar, acho que ele é um jogador importante para o elenco do Santos, mas para a função de ala, eu acho que o Souza é melhor. Mas aí eu devo dizer também, devo fazer a ponderação, que se você já tem o Mike, que ataca bastante pelo lado direito, você pode se dar ao luxo de tirar o Souza e ter um ala mais defensivo aqui, sendo o Escobar, né? Aí o Escobar fica um pouco mais preso e o Mike joga quase como um ponta direita. Então, gente, a minha escalação para o Clássico passaria obrigatoriamente pela linha de 3 zagueiros por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que o Santos agora tem condições disso. Segundo, porque o Vojvoda espelharia o esquema tático do Crespo, que tem jogado no 3-5-2, ou num 3-4-3, ou num 3-2-1-2, enfim, nas variações, mas sempre como base uma linha de 3 zagueiros. Dessa forma, o Vojvoda espelharia o time e você teria condições de acomodar Guilherme, Neymar e Rollaser e Neymar, com algumas variações. Perceba que nesse vídeo nós mostramos o Guilherme pela direita, o Guilherme como um ala esquerdo e o Guilherme como um atacante. E eu acho que Rollaser e Neymar têm que jogar junto, porque os talentosos precisam ser estimulados a jogar juntos. E na minha opinião, eu respeito as opiniões divergentes, Neymar e Rollaser são os jogadores mais talentosos desse elenco, em que pese o fato do Neymar não estar jogando rigorosamente nada. Beleza, gente? Promessa é dívida, prometi que traria um vídeo especial sobre isso, falando sobre a volta do Rollaser ao time titular, e já aproveitei e trouxe um panorama com possibilidades táticas para o jogo de domingo. Qual a sua escalação ideal? Você concorda com a minha escalação ideal? Comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 13 mil inscritos, e eu conto com o apoio de todos vocês. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Fiquem com Deus, ótima quinta-feira, um abraço e até mais.